Glória a Deus. Tá ligado? Vai. Tá ligado. Tá Glória ligado. a Deus. Aleluia. Graça e favor seja multiplicado na minha e na sua vida. Aleluia. Oh, glória. Você está animado? Eu tô. Nós estamos aqui para servir junto ao Senhor. Aleluia. Esse é o melhor momento que nós temos para adorarmos, para extrairmos de nós o melhor para o Senhor. Amém. Eu sou Duval. Eu sou Érica, boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para recebermos do Senhor, né? Nós precisamos ser ministrados da parte do Senhor para que haja crescimento nas nossas vidas, amém? Então, 34 anos de casados. 3 filhos, 1 filho, 2 netos, Glória uma a Deus. nora e um genro. Então, um motivo de muita alegria estar aqui hoje à noite, sendo convidado pelo pastor Tadeu e nossa ministra Rita. Nós vamos ministrar algo do coração de Deus para a nossa vida. Você está pronto? Amém. Glória a Deus. A bandinha vai agradecer. Um beijinho? Então eu vou dar um beijinho, viu? Daquele. Estava aqui quinta-feira passada. Quem estava aqui quinta-feira passada? Amém. Pastor Tadeu começou ministrando uma palavra no Salmo 1. Quem se lembra? Se você considera, você guarda no seu coração. Verdade ou não? E ele falava sobre associações. Duval, você já deu boa noite aos que estão em casa? Muito bem. Vocês que estão nas plataformas digitais, é uma honra e um prazer estar junto com você, servindo ao Senhor. Está vendo o que é auxiliadora? Coisa boa. Então o pastor Tadeu, ele falava de associações. Você está lembrado? Com quem você se associa, com quem você se parece, né? E ele falou de qualificações de deficiência de 3 homens. Mas eu não quero falar sobre isso. Nós não queremos falar sobre isso. Nós vamos falar de outra coisa. Você não é tão bom que você não possa melhorar. Seria até o tema dessa ministração de hoje. Você não é tão bom que você não possa melhorar. Por isso que o salmista disse algo tremendo. Oxe, Duval e Érica, que vocês vão ministrar sobre isso. Você vai entender no Salmo 103. Vai lá no Salmo 103 para você ver o que é que o salmista ele começa a falar. Eu gosto muito disso. Deus tem mexido comigo nesses últimos 15 dias sobre o Salmo 103. Ele diz assim, presta atenção, deixa eu chegar aqui. Salmo 103, isso mesmo. Olha o que é que o salmista diz. Ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Diga assim, e tudo. Não, isso foi para ontem, diga hoje. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Não sei se você entendeu o que o salmista está dizendo. Ele diz: tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Aí ele diz de novo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Vou ler o 3 para lhe alegrar. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Oh, rapaz, ele está trazendo uma condição. Ele está dizendo: ó minha alma, você precisa bendizer, você precisa exaltar ao nosso Deus. Sabe por quê, querido? Em tudo aquilo que o Senhor Deus realiza em benefício ao homem, seja a esfera que for, Ele faz sem esperar o reconhecimento, gratidão ou reciprocidade. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daquele que ama o Senhor. Mas o salmista começou a dizer a Deus, a conversar com a sua alma. Sabe por quê, querido? Porque a nossa alma, ela tem
tem algo assim de se lembrar das coisas ruins que existem no relacionamento, pastor Tadeu. Muitas vezes nós nos esquecemos dos benefícios. Muitas vezes nós não nos lembramos de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos colocou e aonde nós estamos. Porque a nossa alma, ela gosta muito de lembrar das agressões verbais. E isso atrapalha muito o relacionamento. Às vezes a nossa alma, ela carrega por muitos anos as mágoas registradas, as rejeições, os rancores e até as cicatrizes. Sabe que tem cicatriz na minha vida e na vida de Érica, que ela realmente é cicatriz, que está lá, ponteado, mas aquilo não tem mais nenhuma importância, porque foi curado. E não foi só curado e costurado por fora, precisa ser curado por dentro. Por isso que o salmista disse: ó minha alma, bendize ao Senhor. O mesmo salmista que disse assim: porque estás abatido, ó minha alma, por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Foi assim, Érica? Muito bem. Então, queridos, as feridas verbais, como eu disse, elas machucam muito e se torna muito emocional. E isso cria fortalezas. Criam fortalezas. A Bíblia fala sobre fortalezas, que essas fortalezas elas devem ser tiradas. Porque tem coisas que entram na nossa vida, querido, e parece que elas não querem sair mais. Só o Senhor. Faz 29 anos que eu me converti, e tem coisas que eu almejo tirar. Tem alguns comportamentos, tem alguns gestos, tem algumas ações que não servem mais para a minha vida e nem é padrão para o meu relacionamento. Quando há um reconhecimento, queridos, há uma mudança. Estava bom, não estava? Está sendo bom, né? E ficar ouvindo ele ministrar e deixar o Espírito Santo tratar as nossas vidas. Como vocês sabem, nada comigo e com Duval é combinado. No que a gente vai ministrar, a gente simplesmente entrega ao Espírito Santo. E o que ele estava me ensinando sobre esse assunto? Em Salmo 127 fala sobre que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Então não adianta eu e você querer edificar a nossa casa. Duval falou sobre muralhas, sobre fortalezas. Mas aonde nós moramos é num lar. É numa casa. E a Bíblia nos ensina que se não for o Senhor que venha construir esse lar, edificar, vamos cansar, vamos perecer. Em todos os sentidos. E como a gente está falando sobre um ponto que é a alma, que está as emoções, os sentimentos, né? A nossa cultura. E eu fui buscar um pouco sobre essa questão. Construção familiar. Porque um lar se constrói, uma família. E se a gente não colocar o construtor, eu e você, que somos os serventes, vai dar errado. E eu encontrei assim: construção familiar transfere para o indivíduo uma herança. Que herança é essa? A biológica, a questão social, a psicológica e espiritual. Estamos falando de alma. E Duval disse, tem coisas que ainda hoje, depois de tanto tempo de conhecer a palavra, de ter
o contato, o convívio com o Espírito Santo, mas ele disse que ele luta, e eu acredito que cada um de nós lutamos, ou eu e Duval somos diferentes de vocês. Lutamos com a nossa alma para que a gente não faça algo que a gente aprendeu. Por quê? Porque a gente aprendeu por causa da herança. A Bíblia diz que os filhos é a herança do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Então, nós somos a herança espiritualmente. Mas, naturalmente, nós fomos constituídos em um lar, em uma família. E nós carregamos a herança biológica. E eu sou curiosa. Não tem como eu sentar e falar com o Senhor e não começar a mexer, né, Duval? Não tem. E eu fico querendo. Desde segunda-feira, que ela passa o dia todinho e abre Bíblia e fecha Bíblia. E porque vai. a Érica é mestre nessa área, ela estuda mesmo. Eu gosto, você está entendendo? E porque eu estou frisando isso, que eu gosto de buscar. Porque eu gosto de falar com propriedade. Isso é coisa minha. É coisa sua? Talvez nem seja. Por quê? Porque você não herdou da sua família. Que não tem nenhum problema. Que não tem nenhum problema. Mas nós, Duval, carregamos a herança biológica. E que biológico é esse? Que nem eu nem você a gente escolheu. Isso. Por causa da junção. Quando Deus fez um homem e a mulher e os dois se tornassem um. Então, o que eu tenho da minha genética vai se misturar com a genética de Duval e vai colocar na herança dos filhos. Então, meus filhos, eles têm genética minha de Duval, eu já sabia. Pois é. Mas isso influencia no nosso relacionamento. Não só na genética, porque na genética vem o temperamento. E quem herdou? Às vezes, como Duval diz, eu não queria ser assim. Isso. Mas é. Mas a Bíblia nos ensina a lidar com essas coisas. Amém? Também tem o social. O social, esse que eu digo que às vezes é um problema. Porque quando a gente não socializa muito com o nosso Pai eterno, com o nosso Senhor, quando a gente não ouve a palavra dele, a gente fica com dificuldades de a gente parecer mais com ele. Por isso que o salmista abriu o seu coração e disse: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Nós precisamos, né, Érica, criar uma associação que seja tão forte, que esteja pronto para ouvir o que Deus quer que a gente mude. E essa associação do social, a gente nasce sabendo das coisas? Não. Mas a gente aprende com nossos pais, Duval. E às vezes a gente se encontra, já casado um bom tempo, mas Duval já tem dele no inconsciente coisas que ele faz. Porque ele aprendeu na educação do lar. Ele aprendeu com o pai e com a mãe. E até mesmo coisa que eu detesto, mas que está lá no inconsciente. E que nós precisamos tirar isso de nós, porque isso tem causado um problema no relacionamento. É verdade. Então, que eu e Duval estamos falando disso. Deixa eu te dizer algo. Acho que a gente estava essa semana, não lembro bem, eu faço semana passada. Eu converso muito com Duval, sabe, Rita? E eu conversando com ele algumas situações, alguns pontos, né, da vida, do nosso olhar com relação a comportamentos, do agir um do outro, de pessoas próximas, queridas. E eu comentei algum assunto e ele disse: eu vou dizer algo que acho que não acontece com vocês não, só comigo também. E também não tenho problema de expor aqui. Não. E ele olha para mim e faz assim: ô irmã, o problema, irmã, está na tua alma. Vai tratar a tua alma, irmã. Ela está machucada. Ela está machucada. Meu Deus, como é bom, sabe? Porque eu parei para ficar remoendo o que estava precisando ser tratado na minha alma. Alma. Qual o problema? Eles entendem, Érica, que nós somos pessoas normais. E eu disse: alma, qual o problema? O que é que está te afligindo?
E eu comecei, eu disse, melhor coisa que tem é ir para quem fez a alma, né? O Senhor. E Ele disse que o Espírito dele habita em mim. E Ele vai, né, nos restaurando. E eu disse, só tem uma coisa, eu vou no gabinete pastoral. Só ficou ruim uma coisa. Do Senhor. Porque quando eu pedi, irmã, vá ajeitar a tua alma, ela passou umas horas calada. Ela disse que conversa tudo comigo. E esse momento que ela fica calada, meu irmão, perigo. é mesmo que me martelar. É um perigo. Eu gosto mesmo que ela converse pelos cotovelos. Então, nesse momento que eu fiquei calada e deixando o Espírito, né? Eu precisava me encontrar com o Senhor. E foi quando Ele disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Porque às vezes a gente luta, a gente cansa. E muitas vezes quando a gente fala, a gente bota as coisas a perder. Nem eu nem você vai consertar algo que vem de uma cultura familiar. Eu tenho problema, só eu que tenho problema com essas coisas? Não, né? Glória a Deus por isso. E aí Deus falou 2 palavras comigo. Redefinir. Tá vendo? Deixa eu ver a outra palavra aqui. Essa é a palavra de hoje. Nós precisamos redefinir. Resiliência. Eita, Érica. Eu não sei nem que palavra é essa, Jesus. Redefinir e fazer a resiliência. Eita, Senhor, Senhor. Então, redefinir. Por quê? Por isso que eu falei sobre a questão da genética e da socialização, da cultura familiar. Porque na Érica aqui, que foi feita, que foi criada, que foi ensinada, tem coisas que jamais foi colocada em mim, o que foi colocado em Duval. E eu acho que é um dos pontos que existe de conflito no relacionamento, de ajuste, para que os dois possam andar em concordância. Né? No início ali de tudo, eu conversando com alguém, dizia assim, como poderão 2 andarem juntos se não estiverem concordando? Ai, meu Deus. Será que eu ando o tempo todo de mão dada quando vou em concordância? Gente, não, mas a gente precisa encontrar um meio para que aquilo seja ajustado. E é isso que aconteceu, redefinir. E Deus falou contigo sobre redefinir, foi? Então lê o que está aqui, por favor. Eu não vou ler não, é tu que vai ler. Lê. Nós precisamos redefinir o nosso comportamento em nossa vida. Nós precisamos redefinir o nosso relacionamento, no nosso pensamento, no nosso caminhada e no nosso proceder. Beleza, agora deixa eu te dizer o que redefinir. Diz. Posso dizer? Pode. Eles querem ouvir. Deixa eu achar aqui. Tenha um pouquinho de paciência. Redefinir. Vou resumir. Tadeu está bem sério. Não demora? Redefinir nas palavras. Só assim estaremos aptos para nos mover, agir em situações que não dependem de nós para mudar. Ou seja, aí eu fui buscar mais sobre isso. Redefinir, mudar, dar direção, reiniciar, dar direção. Então, existem coisas na minha alma, no meu pensar, nos meus valores, que eu preciso redefinir, dar outra direção no caminho que ela tem que seguir, na minha alma, porque só assim eu posso caminhar junto com Duval. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta a eles. Você hoje à noite está pronto para redefinir situações, comportamentos, palavras, gestos e ações na sua vida? Estou falando com você. Não olhe para seu cônjuge e diga, você está ouvindo isso? Comece primeiramente com você. E aí, Duval, hoje nós estamos vivendo a era da tecnologia. E eu encontrei que no Android, Tá bom. redefinir é reiniciar forçadamente. Ei. Quando você vai pegar um aparelho de Android, que você vai redefinir, você coloca ele para reiniciar de forma forçada. Então, Eu não quero, mas você vai ter que redefinir algumas coisas que você está pensando, alguns comportamentos que você está tendo, alguns valores que você está priorizando. Você tem que forçar a mudar o caminho. Você tem que forçar a mudar.
Porque não adianta forçar. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Então, em cima disso que Érica está dizendo, não esquece. Preste atenção, eu escrevi aqui. Quem não está pronto para mudar, Érica, nunca vai estar pronto para vencer. Eu digo em casa todos os dias, eu digo a Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser um pai melhor. Mas isso não é só de boca para fora. Eu desejo, eu almejo a ajuda do Espírito Santo. Porque eu não estou brincando de crente, irmãos. Eu não sou frequentador domingo à noite da igreja. Eu quero criar um relacionamento para que tudo que haja em mim possa bendizer o seu santo nome. E redefinir, sabe? Quem já ouviu meu testemunho, mas só quem viu realmente o que eu passei foi o Senhor. E quem conviveu comigo mais próximo que foi ele e minhas filhas. Mais ninguém. Existiu coisas na minha alma que foram marcadas. Fortalezas criadas. Que hoje, para você ver, né? Minha filha vinha descendo e ela vinha com um prendedor de cabelo. Talec. Eu disse, minha filha, pare com isso. Aí ela disse, por quê, mãe? Eu disse, porque esse talec, sacolejando, me irrita. Está inflamando minha alma. Está inflamando minha alma. Porque esse talec, parece com alguma coisa que machucou ela. Você está entendendo? Então, imagine comportamentos que vêm de herança e que você teve que conviver e aqueles comportamentos te machucou, te oprimiu, te fez ficar desesperada. E de vez em quando eu tenho que aprender a lidar com coisas como o Duval disse, que ele não quer fazer, mas faz. E eu preciso colocar a minha alma numa condição que redefinir, mudar de forma brusca. Existem pontos que a gente redefine. É como, eu também estava olhando, que você para mudar uma senha no celular não tem muito esforço. Você precisa mudar, você muda a senha, o código. Não faz muito esforço, mas precisa mudar. Porque alguém pode entrar lá e roubar, se você não mudar os seus dados, se você mudar a sua senha. E o diabo está doido para fazer isso comigo e contigo. Roubar a nossa paz. Impedir que venhamos crescer mais no Senhor. Porque para mim muito mais vale minha comunhão com Deus do que estar querendo algo com minha alma. Precisamos ser humildes. Para a gente estar pronto. Para essa condição de redefinir. Porque eu e você, a gente não consegue ir muito além. Nem tampouco subir aqui e falar de algo que não está acontecendo. Érica, ela vai voltar para essa palavra redefinir. Eu disse que quando a sua alma não está sendo tratada, você cria fortalezas. E é tudo o que o diabo precisa. Preste atenção no que está escrito aqui em 2 de Coríntios, no capítulo 10, versículo 3. Ele diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Quando eu me lembro da carne, só me lembro do pastor Bandi. Porque as armas, preste atenção, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Diga, não são carnais. Diga de novo, não são carnais. Mas diga assim, e sim poderosas em Deus para destruir o que, irmãos? Para destruir o que, irmãos? Fortalezas, anulando nós, o quê? Sofisma. Sabe o que é sofisma, irmãos? É uma inverdade onde as pessoas querem tornar verdade. Segura, presta atenção. E toda altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento, diga pensamento. Sabe, Tadeu, tem pensamentos que chegam na nossa vida que nós já queremos julgar. E que você sabe que não são pensamentos de Deus. Preste atenção. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento, a obediência de quem?
e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa. Se você não tiver submisso, meu filho, você nunca vai redefinir. Em Mateus 16, 26 diz assim: pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que poderá dar o ser humano em troca de sua alma? Eu não quero negociar com o diabo. Eu não quero negociar com o mundo e nem tampouco estar, como é que se chama aquela brincadeira que você bota o braço aqui um com o outro e medir força, moça de braço, Queda de braço com o Durval, até porque eu nem tenho força. Eu não quero ter uma vida de um relacionamento com meu esposo, sabendo o que Deus diz, o que tem para a minha casa, para o meu lar, porque Ele foi ao meu encontro e me restaurou, me transformou, tem me reedificado e a nossa família, a nossa casa. E eu agora me encontrar brigando com Durval por causa de princípios e valores que ele nem está mais vivendo. Porque quando Deus diz que um se torna só carne, a gente precisa entender que o meu valor e o valor de Durval tem que ser um. A gente tem que sentar e chegar num denominador comum. Tem que ver como é que a gente vai fazer com relação a cada situação. Só não dá a gente ficar como duas pessoas que não estão se entendendo. Amém? Tudo Aleluia. tem um ponto de partida, queridos. E esse ponto de partida começa quando há um reconhecimento. Érica falando sobre isso. Nós precisamos tirar os olhos dos defeitos, das falhas, limitações das pessoas e passar a olhar para a palavra de Deus. Então seremos mais, olha só, pacientes. Você tem sido paciente? Parece que você é o psicólogo no seu trabalho. Parece que você escuta todo mundo. Será que você chega em casa, você escuta sua mulher e escuta seus filhos? Ou você é daquele que diz, dá para falar depois, eu não tenho tempo? E quando você toma banho, seu filho, painha, podemos começar aquele assunto, você diz, eu estou no celular. Pode ficar para amanhã? Nós precisamos realmente redefinir coisas. Será que você tem sido amoroso? Será que apostamos até o fim? Será que o nosso alvo é o Senhor? Será que nós estamos vivendo o melhor de Deus para trilhar no caminho do amor? Porque o caminho do amor lhe traz uma porta de um novo recomeço. Não é massa isso que Deus está falando com a gente? Sabe, tudo parte do reconhecimento de mudar. Porque isso faz a diferença, nós precisamos mudar. Vou dizer de novo, você não está tão bem que não queira mudar. E essa redefinição, o Senhor disse a mim, Érica, existem coisas que é problema da alma, mas existem situações que não tem nada a ver com a alma machucada, mas é necessário que a gente venha mudar o rumo, porque só assim a gente pode realmente proporcionar uma vida melhor. Às vezes não, mas irmã, você está dizendo que eu tenho que ver minha alma. Às vezes não é o problema, não é com sua alma. É com a própria circunstância. Mas a gente tem que saber se moldar. A gente tem que saber ver como resolver as situações. E não adianta a gente deixar, porque eu estou com a razão. Como o Durval sempre diz, isso é a frase que ele diz, é melhor a gente ser humilde, do que a gente abrir a mão da razão e ceder para o amor. Para a paz. Então, às vezes, não é questão de estar com a razão, sabe? Não é a razão, mas é a questão de estar certo. Eu estou certa. Não, eu estou certa. Não, tem que ser assim mesmo. Minha irmã, tu muda. Então, se é para a paz, vamos mudar. Vamos procurar outro caminho. Quem sabe lá na frente as coisas mudam e a gente consegue caminhar.
Sabe? Porque é uma das coisas que eu comento com o Duval, que eu digo sempre assim, eu não entendo, Duval. Entendo o que é que eu vou falar, não tem nada a ver, mas assim, meu olhar, eu digo assim, eu não entendo. Como é que tem pessoas que querem viver na casa do outro? Aí ele disse, não, mas é porque se vive, é porque acha que está certo. Mas aí eu trago a minha memória para a palavra de Deus. E ele disse que a gente não deve estar indo muito à casa do vizinho para que ele não se enfade. Está escrito em Provérbios. E eu digo, qual é o teu próximo? E o que eu e você, como próximo do outro, estamos fazendo para deixar o outro enfadado, aborrecido? Não é? O que eu? Mas fulaninha não está fazendo. Então faça você, suporte. Vocês estão entendendo? Não, mas é questão de como a gente está olhando. Eu preciso mudar a minha vida, ainda que eu pague um preço. Porque Jesus disse, aquele que quer me seguir, toma a tua cruz e me siga. E até onde a gente está decidindo pegar aquela cruz para fazer o que Jesus está dizendo. A cruz é para a gente fazer alguma coisa com ela. Jesus fez. Jesus carregou a cruz pelos pecados. E hoje a gente não precisa carregar ela pelos pecados. Mas a gente precisa carregar ela para que a gente coloque as nossas emoções, a nossa alma nela, as nossas vontades. Jesus não fez a vontade dele. Jesus fez a vontade do Pai. Então, nessa condição de vida, de família, a gente precisa saber o que é que está fazendo. Amém? Precisamos mudar. Nem que seja de forma obrigatória. Mas a gente precisa fazer alguma coisa pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa casa. Isso. Meu sogro passou uns 20 dias lá em casa. Eu conversando com ele. Ele ligou aqui, Pedro? Eu conversando com ele. E a gente falando, ele disse, mas Duval, você mudou muito. Eu disse, preciso mudar. Eu disse, seu Mirando Lindo, eu amo minha esposa, eu amo sua filha. Ele disse, é notório isso. Cuidado que você tem, a maneira que você trata. Aí eu disse, se eu soubesse, se eu tivesse conhecido Jesus há 29 anos atrás, eu seria diferente. E ele disse algo assim que mudou a minha vida. Um homem, com tantas palavras sábias, ele disse assim, eu anotei. Ele disse, errado, Duval, não é quem erra, mas é quem permanece no erro, se achando certo. Aí ele perguntou a mim, quem nunca errou? Pergunta a pessoa que está ao teu lado, quem nunca errou? Diz a pessoa que está ao teu lado, diz, você já foi perdoado. Diz, você já foi perdoado. Diz, se você foi perdoado, eu não posso lhe condenar. É tão fácil e simples desse jeito, irmão. Tem gente, irmãos, que anda como condenado, quando você já foi perdoado. Sabe? Eu quero te dizer que o segredo para um relacionamento feliz é você dar a Deus o primeiro lugar do seu coração. Tem coisas na nossa vida que Érica namorava comigo e via o meu comportamento e achava que ia haver uma mudança para melhor. E não houve mudança para melhor, houve para pior. A mudança para melhor foi quando ela me apresentou ao rei. Érica falando aqui uma coisa tremenda. Sabe, pare de querer brigar essa queda de braço. Ela falou assim, nem eu posso derrubar o braço dele. Mas deixa eu te dizer, na hora que ela disse isso, o Espírito Santo disse a mim, pode não, meu filho, mas quando ela está em submissão, ela derruba qualquer situação. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Agora você precisa entender verdadeiramente o que é ser submissa. Não é ser submissa ao carrasco, ao ditador. É ser submissa ao Senhor.
E quando você é submissa ao Senhor, nunca haverá queda de braço na sua casa. Quando você é submissa ao Senhor, você está posto a fazer o que Deus quer. Quando o homem ama a sua mulher como Deus amou, como Jesus amou a igreja, ele suporta qualquer situação. Pode ir lá, Erika. Deixa eu ler algo aqui para vocês. Quer que eu faça? Pode você botar a Bíblia aí? E Duval falando sobre o cuidar, né? A dedicação, sobre você estar envolvida com as coisas do lar. E aqui diz assim, em 2 Tessalonicenses 3:11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Isso tem incomodado, sabe? Às vezes a gente se pega tendo problema com a questão do ser tratado, porque fica olhando a vida alheia, intrometendo mesmo, sabe? Quando eu e você temos muito o que fazer no nosso lar, na nossa edificação, como casa do Senhor, como a nossa família. E às vezes a gente fica dizendo para o outro, mas fulaninha devia fazer isso. Mas Beltraninha devia fazer aquilo outro. E porque fica se metendo, a gente corre o risco de ter problemas. A gente corre o risco de ter problemas. Então, eu quero dizer que nem eu, nem Duval devemos estar olhando a vida do próximo, a não ser como Tadeu, que é pastor, e que seja chamado para se intrometer. Que não é nem se intrometer, é para aconselhar, para ajudar. Se não, meu irmão, não cabe a mim e a você estar olhando para a casa do vizinho e nem trazendo sugestão para a casa do vizinho. Ah, você devia... sabe o que eu aprendi? Mas isso... isso é sério. A gente foi, esse final de semana, ver uma construção que está terminando de uma casa de um parente bem próximo. Eu poderia chegar, não, é meu parente, né? Pessoa próxima. Mas, rapaz, por que essa parede tu não botou aqui? Se tu botar assim, fica melhor assado. Perguntou a mim? Chamou para ver a construção. Mas chamou para dar opinião? Então, fique eu e você na nossa. Sabe? E aí Deus disse, Érica, tá, eu e você, nós dois, eu estou tratando com você nas suas emoções. E essa emoção em que você está sendo tratada, às vezes é alguém de fora que se mete na sua vida. Mas aprenda, na hora que se meter, você se move em mim. Se redefina, cria um meio para você saber se mover e agir. Porque em mim, sua alma, ela é sarada, ela é restaurada. Nem que seja no momento dizer assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Porque não cabe a mim, a você. Sabe que a gente às vezes traz confusões, problema para a vida dos outros, porque fica alfinetando, chega lá e começa a dar opinar na vida dos outros, e os dois começam a brigar. Estou dizendo alguma coisa errada, gente? Se tiver, me diga. Não é? Então a gente precisa, como cristãos, saber o nosso lugar. Se Duval for chamado para dar opinião, meu irmão, se foi, tu está livre para dar opinião. Se não foi, não dá, entra calado e sai mudo. Isso. Aleluia. Porque às vezes a gente entra, opina, mexe na vida dos outros, vai-se embora e deixa lá o moído. Fazer como o pastor Banda, é abrir a lata de minhoca, meu filho. Érica falando essas coisas, e muitas vezes nós carregamos frustrações nas nossas vidas. Verdade ou não, irmãos? Não, fala só, verdade ou não? Mas você deve pegar as suas frustrações e transformar em missões. Isso vai lhe trazer uma oportunidade de você mostrar quem você serve.
A vida, diga a vida, exige coragem para você mudar. E a vida só é dura, meu filho, para quem é mole. Eu vou dizer de novo. A vida só é dura para quem é mole. Você não precisa negociar as suas convicções que estão em Deus. Porque convicção, irmãos, é algo que você guarda no coração. É a certeza do seu coração de que Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, vai acontecer. Vou falar no último ponto, né? Que Deus me deu 2 pontos, que Ele tratou comigo. E eu não poderia estar aqui falando algo que Deus não tinha falado comigo, né? A gente sobe e diz, Deus falou isso comigo, Deus ministrou ao meu coração tal assunto. E resiliência. Resiliência, vou resumir aqui. Voltar ao estado normal do indivíduo. Eita. Na hora que a gente está redefinindo, a gente precisa também voltar ao estado inicial do indivíduo, ao estado normal, né? Que às vezes situações deixam a gente meio tonta, a alma fica ela fica ciscando, né? Nervosa. E a gente precisa ter o autocontrole, porque Deus disse assim, Érica, nessa vida tu não vai poder mudar as pessoas, não. Tu tem que mudar e saber se mover diante das coisas que vai aparecer. Você só não pode perder o domínio. Sua alma precisa estar em equilíbrio, em controle. Com raciocínio pronto para se mover naquilo que eu tenho para dizer. Faça assim, faça assado. Porque na hora que a gente está com as emoções em alta, Deus, desde o início, Ele não viola nem a minha nem a tua vontade, não. Ele respeita. Não é como nós, que a gente não bate nem na porta do vizinho, a gente invade. E quando tem intimidade, a gente já está entrando. Ô, mulher, tu estás aqui, por que tu não faz isso assim? Né? Ele não faz isso, não. Ele respeita a minha e a tua vontade. Aleluia. Amém? E Ele respeitou até o momento que eu disse... Rita foi lá em casa e vi, tem uma mesa. Lá no espaço, eu liguei até aqui mesmo, que ninguém mexe. Eu abro meus livros, minha Bíblia, o que eu quiser, deixo tudo aqui aberto. Vai ser agora, Senhor. Pode vir mexer, entra aqui na minha alma e mexe, Espírito Santo, e faz a tua obra. Sabe? E ele disse a resiliência. É voltar ao estado normal do indivíduo. Volta ao equilíbrio. Te arruma, te ajeita. E no figurativo, ele diz a capacidade de se adaptar a situações difíceis. Ou de fonte significativa de estresse. Está trazendo estresse? Coloca a resiliência, ou seja, coloca dentro de você, eita, peraí, eu preciso me identificar, isso está me tirando a paz, isso está me tirando do caminho, então, o que é que eu tenho que fazer? E Deus me trouxe uma imagem de um trem vindo no trilho, sabe? O trem não pode sair do trilho, e se ele sair, ele desgoverna, não vai mais, acaba tudo, né? Se fogo de carga, vai tudo para o chão. Mas ele vai. Aí ele encontra uma pedra. Como é? Maquinista. O maquinista tem que parar o trem, descer, remover a pedra. A pedra deixou de existir? Não. Ela foi tirada do caminho. E aí o trem vai seguir o seu caminho. Então, ele disse, é assim que você tem que fazer. Surgiu a circunstância, aquilo ali, você vai ter que ter o equilíbrio de parar e dizer, espera aí, o que é que eu tenho que fazer? As decisões que eu tenho que tomar para tirar aquela circunstância e eu seguir o meu caminho com o Senhor. Eu não posso me desviar nem para a direita nem para a esquerda por conta de coisas que querem me atrapalhar. Tirar minhas emoções daquilo que Deus quer. Porque quando eu estou em paz, Ele tem como falar comigo, porque eu deixo assim Ele fazer. Amém? Então, depende da situação. Ela pode ser resistente, forte, inabalável. A resiliência. Então, existe coisas que eu tenho que estar inabalável, como a minha fé.
Eu tenho que Aleluia. permanecer na resiliência, na fé. Não, Deus disse, está escrito, eu vou permanecer. Amém. Mas existem situações que eu tenho que... A resiliência, ela, às vezes, ela tem que ser flexível. Ela tem que ser como... A Bíblia fala que é como uma... É como uma vara que ela se inclina com o vento, mas depois ela volta ao seu estado normal. Então, ela tem que ser flexível diante da situação que ela tem que se mover. Então, eu e você, no Espírito Santo, temos que saber os tempos e os modos para a gente se mover nele e as coisas passarem e a gente seguir em frente. Amém? Então, Deus disse, Érica, a tua emoção, a tua alma, existiu coisas que trouxe aflições, mas... Em mim você pode todas as coisas. Em Deus nós podemos. E ele disse, volta. É como se dissesse assim, volta para o primeiro amor. Nele você está guardada. As coisas do mundo podem acontecer. As coisas podem estar no seu pé ali acontecendo. E você está firme e forte com os olhos em mim. Seguindo firme. Então ele disse, a resiliência é isso, Érica. Permanece em mim. Na hora que você precisar ser flexível nas situações, seja mais firme e forte naquilo que eu estou dizendo. O que é verdadeiro, o que Deus nos ensina, o que é a palavra, a gente não negocia. Mas também a gente não vai brigar. A gente não vai estar com a queda de braço com o outro para querer fazer ver o que a gente está vendo, fazer entender que aquela situação, do jeito que está acontecendo, está errado. Tem que parar de medir força. Estamos terminando, viu? Está chegando o final. Mas nós queremos fechar, eu quero ler Efésios 5, que tem mexido comigo também. Assim como Salmos 103, Efésios 5 tem mexido muito comigo. Deus tem me falado muito sobre esses versículos. Paulo foi um homem inspirado por Deus. No versículo 14 ele diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quem se lembra aqui daquele despertadorzinho que tinha antigamente, que era um reloginho, que ele tinha um martelinho? Você é novo, mas tem alguém aqui que se lembra. E eu criei um trauma daquele despertador, porque mamãe botava ele às 5:30 da manhã e ainda botava soneca. Mas sabe que 5:30 da manhã, aquele abençoado tocava, chega tinia que queria cair. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele despertador, ele me despertava? Fala, me despertava ou não? Ele me acordava ou não? Mas ele tinha o poder de me levantar? Mas um ensinamento como esse, ele tem o poder de te levantar. Agora, se você quiser só ficar no despertador, ele te despertando, você vindo aqui e nada mudando na tua vida, você não vai se levantar não, queridos. Mas preste atenção. E ele disse, Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, redimindo o tempo, porque os dias são maus. Por que esta razão não vos torneis insensato, mas procurai compreender a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Sabe qual é a nossa deficiência? É não procurar compreender a vontade de Deus para a nossa família, para o nosso relacionamento. Nós estamos no mês da família. Sabe, Deus tem levantado pelo poder do Espírito Santo o nosso ministério, os nossos pastores, na pessoa do pastor Tiago, da sua esposa. Eu tenho visto assim o nosso ministério com importância com famílias, com importância com filhos, com pais. Porque Deus ama a família, queridos. Aí ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de quê? Do Espírito. Deixa eu ir aqui para cá, Érica. O que é isso aqui? Não, me responda, o que é isso aqui? Está cheia ou vazia? Isso aqui é o quê? Uma taça, um copo, serve para quê? Para beber água. Está cheia ou vazia?
Se você não abrir essa garrafa, você vai encher o copo? Abre aqui, Érica, por favor. Deixa eu abrir. Segura aqui. Oi. Tá bom. E agora? Tá cheio? Deixa eu te perguntar, se eu botar qualquer outra coisa aqui, cabe? Vai o quê? Saia daqui sabendo, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Sabe? Muitas vezes você tem que secar a garrafa, mas você tem que se encher do Espírito. Muitas vezes você tem que vir para a igreja e não ver só a garrafa cheia, mas você tem que, Para mim também. E sabe como você se enche do Espírito? Quando aquele momento de pressão estiver muito grande, que a sua alma quiser estribuchar, ele diz, é com hinos, salmos e adoração. No lugar de você responder com grosseria, você começa, Ola manahaya shure kandala babababaya shure. Tu é uma mulher de Deus. Recalabaraba taticanderebelebere shuria. Recatatatacanabereleceira. Eu te amo. Recalamanaya ralabababaya, ela pipocando do outro lado. Retacandalamanaya. Não vai ter confusão, irmãos. Não vai ter briga, irmãos. Porque do que você está cheio é do que você vai falar. Diga, eu preciso redefinir, meu Pai, situações. Diga, para que tudo que há em mim possa glorificar e exaltar o teu santo nome. Você foi abençoado? Vai falar alguma coisa? É agradecer a todos vocês, né? A quem estava nos assistindo e dizer que o Espírito Santo, ele é bom, ele é maravilhoso e que a gente permaneça nesse caminho da reedificação, da redefinição, da resolução, nem sei mais dizer o nome. Redislicência. Resiliência, a verdade é resiliência, viu, irmão? Porque só assim a gente pode estar mudando o nosso caminho, a nossa vida, nossas emoções, permitindo que a gente vá mais de degrau, de glória em glória, né? Então, para fechar, eu não sei se aqui tem alguém que ainda não tem Senhor Jesus como Senhor da sua vida, que você veio aqui, mas não tem essa experiência, né, de ter essa comunhão, de ter renascido no Senhor. Tem alguém aqui que nesse momento quer confessar Jesus, que quer dizer, Senhor, eu quero fazer parte de você. Tem alguém? Se tiver, pode dizer, levantar a mão e a gente vai orar por vocês. Amém, né? Glória a Deus. Talvez você tenha dito assim, eu vou hoje